Destaque para o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah, que entrou em vigor esta quarta-feira. Um dia histórico. E quem nos traz mais informações é o jornalista Matias Brotero, a partir de Tel Aviv, em Israel. O que se ouviu hoje na capital do Líbano, Beirute, não foi o típico barulho de explosões que vem acontecendo nos últimos meses. Mesmo assim, o exército israelense informou que disparou contra um veículo que trafegava com suspeitos no sul do Líbano, onde a atuação do exército israelense vem se concentrando, e reforçou que atuará contra qualquer pessoa que tentar violar o acordo de cessar-fogo. Bem, durante o anúncio, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu 3 principais justificativas para essa trégua. Ele afirmou que, num primeiro momento, é por causa do que ele chamou de concentração iraniana, para que Israel consiga se concentrar contra os iranianos, a ameaça iraniana, para o país conseguir se rearmar e para isolar o Hamas ainda mais na faixa de Gaza. Vale a gente lembrar, quem está acompanhando a gente, que desde o primeiro momento, logo após o dia 7 de outubro, quando 1.200 pessoas foram mortas aqui em Israel pelo Hamas, o Hezbollah saiu em apoio dos terroristas do Hamas. Bem, o primeiro-ministro afirmou também que a guerra não vai acabar até que todos os objetivos de Israel sejam alcançados, inclusive levar de volta, possibilitar que 60 mil pessoas possam retornar às suas casas no norte de Israel. Essas pessoas tiveram de deixar suas casas justamente por causa dos foguetes lançados pelo Hezbollah logo após o ataque dos terroristas do Hamas. O primeiro-ministro israelense reforçou que todos os reféns em poder do Hamas devem ser resgatados. Após o anúncio, o presidente norte-americano Joe Biden também fez um pronunciamento. Ele disse que o exército libanês tomará conta da região do sul do Líbano, enquanto o exército israelense gradualmente vai retirando as tropas durante um período de 60 dias. Após o cessar-fogo no Líbano, o Hamas emitiu um comunicado afirmando que está pronto também para uma trégua na faixa de Gaza, contanto que os militares israelenses deixem o território, contanto que os deslocados internos possam voltar às suas casas e que haja um acordo de troca entre os reféns e os prisioneiros. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês alertou que certos líderes poderão ter imunidade perante o Tribunal Penal Internacional, apesar de terem sido emitidos mandados de detenção contra o primeiro-ministro e um ex-ministro da Defesa de Israel. Jean-Noël Barrot afirmou numa entrevista à televisão France Info que Paris está muito empenhado na justiça internacional e aplicará o direito internacional com base nas suas obrigações para cooperar com o Tribunal Penal Internacional, cuja independência total defendeu. No entanto, esclareceu que o Estatuto de Roma aborda as questões de imunidade de certos líderes e sublinhou que, em todos os casos, cabe às autoridades judiciais tomarem a decisão de deter Benjamin caso viaje para o território francês. Os mandatos de detenção foram emitidos contra o primeiro-ministro e um ex-ministro da Defesa de Israel por alegados crimes de guerra e contra a humanidade perpetuados no âmbito da ofensiva militar lançada há mais de um ano contra a faixa de Gaza, em resposta aos ataques realizados pelo grupo islamita palestiniano Hamas a 7 de outubro de 2023. A Rússia lançou 188 drones contra 17 regiões da Ucrânia num ataque noturno de segunda para terça, informou a Força Aérea Ucraniana. A Rússia lançou 188 drones contra 17 regiões da Ucrânia num ataque noturno de segunda para terça-feira, informou a Força Aérea Ucraniana. O ataque constitui o número recorde de drones disparados pela Rússia num único ataque. Zelensky afirmou que, embora a maioria dos drones tenha sido abatida ou neutralizada, os bombardeamentos danificaram edifícios de apartamentos e infraestruturas críticas,
como a rede elétrica nacional. Zelensky acrescentou que, após o ataque maciço, as consequências ainda estão a ser sentidas na região de Ternopil. O presidente ucraniano afirmou também que foi feita uma operação de salvamento depois da Rússia ter lançado um ataque contra uma estação de serviço na região de Sumy, que matou pelo menos 2 pessoas. A Alemanha planeia transformar edifícios em abrigos antibombas. Para isso, está a elaborar uma lista de edifícios públicos e privados que podem ser convertidos em bunkers, se necessário, informou o Ministério do Interior do país esta quarta-feira. A lista incluirá parques de estacionamento, estações de comboios subterrâneos, edifícios estatais e propriedades privadas. O porta-voz do Ministério do Interior disse ainda que está prevista a criação de uma aplicação para telemóvel com um diretório digital de bunkers e abrigos de emergência, acrescentando que os cidadãos também serão encorajados a converter as suas próprias caves e garagens em abrigos. O tabloide alemão Bild noticiou pela primeira vez o plano nesta semana, afirmando que se tratava de uma resposta ao agravamento da ameaça internacional, nomeadamente por parte da Rússia. A nova Comissão Europeia de Ursula von der Leyen recebeu na quarta-feira a aprovação final do Parlamento Europeu, permitindo que o Executivo entre em funções a 1 de dezembro e dê início ao ciclo legislativo de 5 anos. A comissão proposta obteve 370 votos a favor, 282 contra e 36 abstenções dos legisladores em Estrasburgo, o suficiente para ser aprovada. No seu discurso de apresentação, von der Leyen prometeu uma comissão decididamente centrada no relançamento da economia estagnada da União Europeia, no aumento da competitividade, na redução da burocracia, no desbloqueamento do investimento e na redução do fosso em matéria de inovação relativamente aos Estados Unidos e à China. A crise política em Moçambique continua a intensificar-se após as conturbadas eleições de 9 de outubro, com protestos a serem convocados, especialmente em Maputo. Durante o protesto, uma mulher foi atropelada, mas ainda se aguarda mais informações sobre seu estado de saúde. Na manhã desta quarta-feira, uma nova onda de protestos foi realizada na capital, com manifestantes bloqueando as principais vias de circulação. Durante o protesto na Avenida Eduardo Mondlane, um veículo blindado das Forças Armadas que estava em missão de desbloqueio das estradas atropelou uma mulher. A vítima foi rapidamente socorrida e levada ao hospital, mas ainda se aguarda mais informações sobre o seu estado de saúde. Em reação ao ocorrido, a chefe da ONU em Moçambique, Catarina Souza, manifestou profunda preocupação, dizendo: "Estou profundamente alarmada com os relatos de mortes e ferimentos, incluindo uma pessoa atropelada por um veículo blindado, relacionados a protestos. As autoridades devem investigar esses incidentes e responsabilizar os perpetradores", declarou. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em comunicado oficial, lamentaram o ocorrido e afirmaram que o veículo blindado fazia parte de uma coluna militar devidamente sinalizada em missão para garantir a segurança dos objetivos econômicos essenciais e a limpeza das vias de circulação. "Assumimos total responsabilidade na assistência médica e psicossocial à vítima", afirmaram, mas apelaram à população para que se observe as medidas de segurança, respeitando o Código da Estrada e a prioridade das viaturas militares devidamente sinalizadas em trânsito. A situação permanece tensa em Maputo, enquanto a população e as autoridades aguardam mais detalhes sobre os desdobramentos desse incidente.
E foi desarticulada uma rede internacional que se dedicava ao tráfico ilegal de imigrantes entre Brasil e Espanha. 36 pessoas foram detidas, entre elas estão os 2 responsáveis da organização criminosa. A rede transnacional tinha a base operacional em Madrid e dedicava-se ao tráfico de pessoas de nacionalidade dominicana entre o Brasil e Espanha. Como? Utilizavam um método lookalike, ou seja, aproveitavam as parecenças físicas dos alvos para utilizar passaportes válidos de espanhóis semelhantes aos dominicanos. Era assim que conseguiam que entrassem de forma ilegal na vizinha Espanha. As autoridades já estudavam o grupo há mais de um ano e no arranque desta semana uma operação foi colocada em marcha. Inicialmente, 8 pessoas foram detidas, eram de dupla nacionalidade dominicana e espanhola e terão vendido os passaportes à rede criminosa por 500 euros. Os documentos autênticos que os suspeitos angariavam em Espanha seriam depois levados até à República Dominicana. Aos migrantes vendiam os mesmos passaportes, viagem e alojamento por cerca de 5.000 euros. Mais recentemente, a investigação avançou para uma nova fase e desta vez levou a um maior número de detenções. Mais 26 pessoas foram detidas em 4 situações diferentes, entre elas estavam incluídos 2 cabecilhas da organização que após a detenção ficaram em prisão preventiva. Há ainda registro de outros 2 detidos, tanto no Brasil como na República Dominicana. As autoridades apreenderam ainda um carro, telemóveis, passaportes, documentos falsos, cocaína e ainda perto de 3.500 euros em dinheiro.